Você acha que o Senhor Jesus vem em 2027? Ou 2030? Ou 2048? 49? Quanto tempo você acha que falta para a vinda do Senhor Jesus? Eu quero falar sobre isso hoje, irmãos, e falar vários pensamentos que, segundo a minha opinião, eu acho que são incoerentes, mesmo dentro da linha pós-tribulacionista. Não vou falar nada sobre a linha pré, vocês sabem, a linha pré é totalmente incoerente e não pode nos ajudar em nada. Vamos falar somente sobre a linha pós e pensamentos que são incoerentes, que eu acho que devem ser ajustados, devem ser revisados, analisados. Também não pretendo falar tudo nesse vídeo. Eu vou dar introduções para vídeos futuros. Eu vou falar o que eu penso em relação ao tempo, falar sobre a vinda do Senhor Jesus, quanto tempo eu acho que tem para a vinda do Senhor Jesus, e vou ler alguns textos que eu separei aqui também, tá bom? Queria que você acompanhasse esse vídeo até o fim. Você é pós-tribulacionista? Fechou. Pensamento bom. Você acredita que nós não vamos poder sobreviver nesse sistema? É também um pensamento bom, porque tem pós-tribulacionistas que eles acreditam que vão passar pela grande tribulação, é claro, pós-tribulacionismo, mas eles não conseguem ver a saída, pensam que todos vão morrer. E Paulo disse que quando o Senhor Jesus vier, nem todos vão morrer. Vão ter pessoas vivas, e não vão ser algumas, vão ser muitas, elas serão transformadas. Mas, irmãos, se a pessoa acredita na marca da besta e acredita que a pessoa não vai poder nem comprar e nem vender, ou seja, não vai poder viver nesse mundo, como que essa pessoa acredita que nós vamos ficar aqui nesse sistema? Tem pessoas que interpretam que o deserto do Apocalipse 12, na qual a esposa é levada, é o deserto de dificuldade nas nossas vidas. Não enxergam o deserto como um deserto literal. E aí é um pensamento muito contraditório, né? Porque como nós vamos continuar vivo aqui nesse sistema? Então não faz sentido. E você acredita que faltam só 7 anos, 8 anos para a volta do Senhor Jesus, no máximo 10? Você teria que estar dando um jeito já para arrumar lugar para ficar em lugares desertos. O que você pensa? Você tem casas em lugares desertos? Você já arrumou lugares para ficar? Já pensou em como sobreviver? Já começa a contradição por aí. Se eu acreditasse que faltam somente 8, 10 anos para a vinda do Senhor Jesus, nada disso daqui faria sentido mais para mim. Eu estaria desesperadamente pregando o Senhor, desesperadamente anunciando a palavra do Senhor. Aliás, faltam só 8 anos, irmãos. Ano que vem começa a grande tribulação. Tem pessoas que não acreditam no que estão falando, ou estão dormindo. A pessoa pode dizer, não, eu acredito no que eu estou falando, mas então haja de conformidade com o que a pessoa acredita. Não tem canal, ou seja, não tem alcance, porque para alcançar pessoas precisa de um canal, precisa de redes. Ela está falando a palavra para quem? Está anunciando para quem? Então já é contraditório por aí. A pessoa acredita que o Senhor Jesus vem em 8, 10 anos no máximo, mas continua vivendo do mesmo tempo, do mesmo jeito que vivia há 10 anos atrás. Então, não fecha esse pensamento. Porque se fosse eu estaria anunciando com muito mais fervor a palavra de Deus. Essa pessoa não está entendendo o que é 7ª cabeça da besta. Cadê a 7ª cabeça da besta? Porque na 7ª cabeça da besta tem que ter 10 chifres. Os 10 chifres só podem estar na 7ª cabeça da besta. E aí significa que os pés da estátua de Daniel, capítulo 2, estaria completamente formado. Mas ainda tem que se formarem 10 nações unidas para se levantar o chifre pequeno, guerrear contra 3, subjugar esses 3 reinos debaixo do seu poder, para então ele começar com seus conflitos em várias nações. Tudo isso vai acontecer em 3 anos e meio? Porque nos últimos 3 anos e meio, antes de se iniciar os 3 últimos anos e meio, o anticristo tem que estar com seu reino todo formado, para que ele receba do diabo o trono, para que ele receba o reino dos 10 chifres. Ou seja, falta estudar profecias, falta ainda conexões.
Cadê o conhecimento das duas casas de Israel? A pessoa que conhece as duas casas de Israel pensa que as nações não vão conhecer isso? Aonde que está o azeite de ouro derramado sobre as duas testemunhas para elas profetizarem em Jerusalém? Aliás, dependendo do seu entendimento sobre as duas testemunhas, vai alterar a sua percepção do tempo também. Claro que vai alterar. É difícil falar todas as coisas em um vídeo só, muito difícil. E eu não tenho essa pretensão de falar tudo dentro de um vídeo só. Mas dependendo de como você interpreta as duas testemunhas, vai alterar o seu ponto de vista sobre o tempo. Eu vou explicar isso em um outro vídeo, porque aí precisa explicar um pouquinho mais sobre as duas testemunhas. Por exemplo, se eu interpreto que são duas testemunhas literais, eu encurto esse tempo muito agora, olhando da perspectiva de agora. Se eu interpreto que vai ter que vir na Terra dois homens literais, então eu vou acabar encurtando o tempo. Agora, se você interpreta que as duas testemunhas não são somente dois homens literais, como diz a palavra, aí você vai ver que a sua percepção do tempo, você vai ter que aumentar um pouco mais, por causa da formação do azeite de ouro. Então, para você interpretar, segundo a minha opinião, não quero estar certo em tudo em relação ao tempo, mas até onde eu vejo, faz sentido o que eu estou falando. Para você interpretar corretamente o tempo e tentar chegar perto do tempo da vinda do Senhor Jesus para poder anunciar coisas certas e não ser um alarmista, sim, ser um atalaia que toca trombeta, mas não ser um alarmista, um sensacionalista, você vai ter que entender sobre a sétima cabeça da besta, sobre os conflitos que envolvem o tempo da sétima cabeça, os pés da estátua e também sobre as duas testemunhas e alguns outros pontos mais. Entendeu até aqui? Tudo isso que eu estou falando faz muito sentido. Jeremias já estava orando pelo povo, a terceira vez que ele foi orar, Deus acordou ele, porque Deus fala, Jeremias, não ora por este povo. Aí ele foi e tornou a orar. Deus falou, Jeremias, não ore por este povo. E aqui na terceira vez, Deus fala coisas incríveis. E ele fala coisas semelhantes ao que ele falou no início do livro. Jeremias, todos vão estar contra vocês, contra você. Você vai ter que ir contra todos. Eu vou fazer o teu rosto duro contra o povo. Porque você vai ter que profetizar contra falsos profetas. E aqui vai ser característica também das duas testemunhas. Deus destaca Moisés e Elias, o contexto de Moisés e Elias, mas Deus também, o Senhor Jesus, destaca o contexto de Sodoma e Gomorra. Tempo de Noé, tempo de Ló, não é? Tempo de Sodoma, tempo de Gomorra, tempo de Noé. São contextos que vão todos se cruzarem. E tem alguns profetas que entram nas características das duas testemunhas. Jeremias é um deles, mas o destaque é Moisés e Elias, ok? Jeremias já estava pedindo agora a vingança. Antes ele estava orando pelo povo e Deus falava para ele não orar. Ele não ouvia as palavras de Deus, queria interceder pelo povo, mas Deus está falando, Jeremias, você não vê o que eles estão fazendo? Um entra na mulher do teu próximo, como o cavalo fica rinchando para a mulher do outro. Cometem adultério, adoram ídolos. Não me vingaria de nação como esta? Você não está vendo, Jeremias? Não ores por este povo. Achadas tuas palavras, logo as comi. Lembra no verso 1? Deus falou, eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. E Jeremias falou, achadas as tuas palavras, logo comi. Lembra que Jeremias disse, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, solitário eu estou com o Senhor. Por que a minha dor dura? Por que a minha dor não tem cura? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado dele. Deus está falando, Jeremias, se arrependa, porque Jeremias estava amaldiçoando a própria vida. Uma certa vez aqui ele disse que não falaria mais a palavra do Senhor, mas isso era porque ele estava sofrendo coisas que a gente nem sequer imagina sofrer. Mas ele estava sofrendo. Em 1948. Tem gente que ignora essa data. Ela não é qualquer data. Ela é data que dá cumprimento a profecias. Porque Israel teria que voltar a ser terra. Teria que ter habitantes lá.
Mas Jerusalém ainda não pertencia à terra de Israel. Então você vai ter que olhar para a Batalha dos 6 dias. 1967. Israel vence batalha durante 6 dias contra norte, contra sul, e ao 7º dia alcança a vitória. É uma parábola.